Irmãos, que prazer, que alegria poder voltar à igreja, à minha igreja, que alegria poder ver os irmãos, estar com os irmãos. Eu sou um cara extremamente abraçador, vocês sabem disso, e às vezes eu esqueço da pandemia e saio abraçando todo mundo, é uma doideira mesmo, como diz o pastor Gilson, é uma doideira, não é? E eu já tomei as 2 doses da vacina há 3 meses, não sei se estou imunizado, mas que eu já tomei as 2 doses, já fazem 3 meses, isso já, não é? Isso eu garanto para vocês. Queridos, eu passei realmente por essa situação de cirurgia, e uma hora eu quero voltar aqui para falar sobre isso. O pastor José Maria vai me dar a oportunidade de contar um pouco a história de como aconteceu, como foi, que eu tenho certeza que vai abençoar os irmãos, vai abençoar a igreja, não é? E já estou há bastante tempo, eu fiz a cirurgia em novembro, e desde lá, então, domingo passado, que eu vim aqui na igreja, não é? Mas estou bem, estou feliz, e estou confiante, estou extremamente confiante. Agradeço muito ao pastor José Maria, eu sei porque ele fez esse convite, não é? Eu sei porque ele teria tantas outras pessoas mais inteiras do que eu para este momento, não é? Mas ele, coração maravilhoso, um amigo mais chegado que um irmão, não é? E por conta desse amor, por conta desse carinho, por conta dessa amizade duradoura, é que eu estou aqui agora para falar com a igreja. Muito obrigado, pastorzão. Muito, muito obrigado mesmo. Isso é bênção de Deus, não é? Bom rever aqui o pastor Gilson, não é? O pastor Gilson, essa história que ele contou aqui, ele disse que eu perdoei, mas eu tenho orado a Deus para me ajudar a perdoar, que eu não consegui perdoar todos os peixes ainda. Eu perdoei a metade dos peixes, mas eles foram além, não é? Eles foram além. Eu estudava no seminário, 79 a 82, e durante esse tempo, muito duro, muito sem dinheiro, mas muito sem dinheiro mesmo. Então, quando eu ia para Paraty, a minha mãe fazia uma travessa de peixe. Ela fritava uma travessa de peixe para eu trazer para o seminário, para ir comendo durante a semana. Não é? Então, à noite, enquanto o pastor José Maria, enquanto o pastor Gilson ia lá para a cantina comer aqueles sanduíches gostosos, eu entrava para o meu quarto para comer o peixe que a minha mãe fazia. Ela fazia, uma semana ela fazia o peixe, e a outra semana ela fazia frango, farofa de frango. Pegava aqueles pedacinhos de frango, fazia aquela farofa e eu trazia. E aí cheguei lá com aquela travessa de peixe, coloquei no armário, né, e saí. E o pastor Gilson sentiu o cheiro do peixe enquanto eu estava colocando, ele sentiu o cheiro e ele arrumou a turma dele, pastor Gerson, outros pastores, e enquanto eu estava fora, eles foram lá. Irmãos, eles não comeram 2 peixes, eles não comeram 5 peixes, eles comeram todo o peixe. Eles comeram todo o peixe. E depois ainda quer que eu perdoe, irmãos. Mas, irmãos, está perdoado. O pastor Gilson é um amigo mais chegado que irmão, um homem de Deus, Bete. Né? Estive lá participando do casamento deles há 40, 30 e poucos anos. Né? Uma bênção de Deus na minha vida. O que eu tenho aprendido com Gilson, com Bete, com o pastor José Maria, com o pastor Janaína, é coisa assim extraordinária. Não é? E graças a Deus, não é, que a gente tem feito essa caminhada. 39 anos de igreja. 39 anos. Não é mais uma experiência. Não, é uma realidade na Barra da Tijuca. E como o pastor José Maria falou aqui semana passada, essa igreja é a mãe de todas as outras desta região. Todas as outras, de alguma forma, saíram daqui. Não é verdade? E tem abençoado
este bairro, tem abençoado essa cidade e tem abençoado a nação e o mundo, porque nós temos congregações ou filiais de igrejas daqui em várias partes do mundo, não é? E saíram daqui. Isso é bênção de Deus, irmãos. É a igreja abençoando as pessoas, é a igreja avançando, é a igreja indo onde precisa ir, é a igreja levando a preciosa palavra de Deus. A preciosa palavra de Deus às pessoas. E esta manhã, quando eu fui convidado para pregar, eu pensei numa palavra para dar aqui, e aí eu ouvi o mestre, ouvi o mestre José Maria pregando uma série de mensagens, falando de diga ao povo de Israel que marchem, diga aos filhos de Israel que marchem. E o pastor tem feito uma série de mensagens sobre esse texto, não é? E essa semana eu liguei para ele e disse: pastor, eu quero pregar nesse texto também, o senhor deixa? O senhor deixa? Ele falou: lógico, pastor, pode pregar, não tem problema. Então eu tomei a liberdade, pastor, de usar também esse texto, não é, para falar nesta manhã. Eu me lembro de uma convenção que eu fui, Convenção Batista Brasileira, eu não sei bem aonde foi, mas quem estava presidindo a convenção era o pastor, eu acho que da primeira igreja batista de Vitória. Não era o Oliveira de Araújo, não, aquele outro, um pastor. Machado. Samuel Machado. E aí, ele pregou uma mensagem na parábola do filho pródigo. E a seguir, não sei se naquela mesma noite ou no dia seguinte, o pastor Fanini pregou uma mensagem, uma mensagem no mesmo texto, filho pródigo. E aí, no dia seguinte, na reunião da Jumoc, o pastor Gilson pregou a mensagem no mesmo texto. Não é? Só que naquela época, a mensagem do pastor Gilson acabou ofuscando a mensagem do pastor Fanini e a mensagem do Machado. Não é? E não é isso, com certeza, que vai acontecer aqui hoje, porque eu estou diante do meu mestre, nós estou diante aqui de um pregador por excelência. Mas eu quero pregar, e o tema da mensagem hoje, o texto é esse. O texto é Êxodo capítulo 14, de 10 a 15. Êxodo capítulo 14, de 10 a 15. Queridos, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, como disse já o pastor, eu estou completando 40 anos de pastorado. 40 anos. Irmãos, isso é bênção de Deus, isso é misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus justifica um negócio desse. Só a graça e a bondade de Deus justifica algo dessa natureza. 40 anos de ministério pastoral. Durante esses 40 anos eu pastoreei 3 igrejas. Pastoreei Califórnia, aqui em Nova Iguaçu, que foi a minha primeira igreja. Pastoreei a igreja que me enviou para o seminário, que me batizou, que me recomendou ao seminário, a igreja da Ponte Branca, e depois eu fui para a primeira igreja de Paraty, onde fiquei durante muitos anos. Tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 15, que diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais
verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse o Senhor a Moisés: por que clamam a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que clamam a mim? Digam aos filhos de Israel que marchem. E o tema da mensagem de hoje é marchando em tempos difíceis. Marchando em tempos difíceis. Vamos repetir isso, vamos lá? Marchando marchando em tempos difíceis. Queridos, Israel sai do Egito depois de 430 anos de escravidão. Israel sai do Egito. Deus decide tirar Israel do Egito, da escravidão do Egito, do jugo pesado de Faraó. E a Bíblia diz que neste período Deus entende que deveria levar o povo por um caminho mais longo, para tirá-los da guerra, para livrá-los de guerras iminentes já na saída do Egito. Então Deus os tira do caminho dos filisteus e os leva para o caminho do mar. Caminho do mar. Embora este caminho fosse um pouco mais longe do que deveria ser. Então a Bíblia diz que quando chega no mar, o povo se vê encurralado. O povo se vê sem caminho. Deus o levou por um caminho, mas quando chega no mar, na beira do mar, a Bíblia diz que o povo ficou sem caminho, porque ao seu lado tinham grandes desertos, na sua frente tinha um grande mar, e atrás de si havia um grande exército de Faraó. O povo estava sem caminho, o povo estava vivendo uma situação de dificuldade, uma situação difícil naquele momento. E Deus chama a igreja hoje para marchar em tempos difíceis. Queridos, a igreja não está chamada para ficar paralisada diante de tudo o que temos visto e ouvido nesses dias. Como marchar em tempos tão difíceis como este? Como a igreja do Senhor, como a igreja de Deus pode marchar em tempos tão difíceis como esse tempo que estamos vivendo? Como a igreja pode marchar em meio ao mar de corrupção que tem inundado o nosso país e toda a terra? Como a igreja pode marchar em um mundo infestado de terroristas, explodindo carros, aviões, prédios e gente? Como a igreja pode marchar em um mundo onde a desigualdade e a miséria assolam vários povos e nações? Como a igreja pode marchar hoje diante da realidade dessa pandemia horrível, que fecha templos, que proíbe o abraço, que proíbe aquilo que é forte na igreja, que é um dos grandes potenciais da igreja, que é a comunhão, o abraço, o aperto de mão, o caminhar junto, o partir o pão? Como marchar em tempos de crise, em tempos de dificuldades? O povo de Israel, nessa marcha pelo deserto, ele nos ensina então o que se precisa para marchar em tempos difíceis. O que precisamos, o que você precisa, querido, para marchar em tempos difíceis. E nós aprendemos com o povo de Israel, em primeiro lugar, que para se marchar em tempos difíceis, há de se ser um grande povo. Há de se ser um grande povo. Israel era um grande povo. No capítulo 13, no capítulo 13, a Bíblia diz que Israel era o grande exército do Senhor. Diz assim no versículo 41, capítulo 13, versículo 41. No dia em que se completaram os 430 anos,
todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Todos os exércitos do Senhor. Não era o exército de Moloque, não era o exército de Baal, não era o exército de Faraó, mas todo o exército do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, saiu do Egito. Querido, você é grande. Você é grande, não pelo poder que você tem, não pelo seu poder financeiro, não pelo seu poder político. Você é grande porque você faz parte desse grande exército do Senhor. Você é grande porque você é um dos soldados desse exército do Senhor. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande povo. E o que faz da igreja um grande povo é que ela é o exército do Senhor. É o povo escolhido, é o povo escolhido de Deus, é o povo escolhido do Senhor. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus Cristo diz: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu os escolhi a vós. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Querido, você é grande porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus, por isso você é grande. Você faz parte de um grande povo que tem um grande Deus. A Bíblia diz no livro de Pedro, capítulo 12, 1 Pedro, capítulo 12, versículo 9, a palavra diz: vocês, porém, são a geração eleita. Amém? Vocês, porém, são a geração eleita. Vocês não são qualquer povo. Não, vocês são a geração eleita, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha quem vocês são, olha quem você é. Olha quem você é povo exclusivo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Você é povo exclusivo desse Deus, por isso você é grande, não pela sua conta bancária, não pelo seu poder político, não, mas porque você é povo do Senhor, porque você é povo de Deus, e isso nos faz ser grande. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ser um grande povo. Em segundo lugar, aprendemos com Israel que para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande objetivo, um grande ideal. Qual é o tamanho dos seus objetivos? Qual é o tamanho dos seus ideais? Qual? Para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande ideal, um grande objetivo. A Bíblia diz que quando Deus tira Israel da prisão do Egito, da escravidão do Egito, a Bíblia diz que Deus diz para eles: eu vou levá-los vocês para uma terra que será de vocês. Eu vou levar vocês para uma terra e vou fazer de vocês uma nação. Vocês vão possuir essa terra, a despeito dos povos que lá habitam, que são mais numerosos que vocês, são maiores que vocês. Vocês vão possuir essa terra será de vocês, e vocês serão um povo, uma nação. Vocês terão as suas próprias leis, o seu próprio governo, e vocês serão uma nação. Era tudo que Israel queria, e foi com esse objetivo, foi com esse ideal que Israel saiu do Egito. Querido, quando você não tem ideal, você não tem disposição para lutar, você não vai a lugar nenhum. Quando você tem um ideal pequeno, quando seus objetivos são pequenos, a sua força para lutar, a sua disposição para lutar também é pequena e te leva muito próximo de onde você já está. Mas se você tem um grande ideal, se você tem um grande objetivo, você vai longe, ninguém te detém,
Ninguém te detém, ninguém consegue parar você. Você sabe o que quer, você sabe para onde está indo, você sabe onde quer chegar. E isso cria uma energia nova na sua vida, no seu coração. Isso te dá novas forças para você caminhar, para você ir em frente. Israel lutou com povos muito mais numerosos que ele. Israel lutou com povos com muito mais potencial armamentista que ele. Mas Israel foi em frente. Foi em frente porque Israel tinha um sonho. Israel tinha um objetivo. Israel tinha uma promessa de Deus para a sua vida. E ele foi em busca dessa promessa. Ninguém pôde detê-lo. Ninguém pôde segurá-lo, ninguém pôde fazer desistir disto, porque ele tinha um grande objetivo. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande objetivo. Queimava no coração de Israel a possibilidade de ser um povo, a possibilidade de se ver livre dos chicotes dos egípcios, do chicote de Faraó. Ninguém consegue parar um povo, ninguém consegue parar alguém que tenha um grande ideal, alguém que tenha um grande objetivo, alguém que saiba onde quer chegar. Deus disse a Israel: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Israel disse: é para lá que nós vamos. A despeito dos amorreus, dos filisteus, dos cananeus, de tudo que é neus, é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Qual é o seu ideal? Qual é o tamanho do seu ideal? Te leva a lutar até onde? Até quanto? Qual é o tamanho dos seus objetivos, dos seus ideais? Em primeiro lugar, para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande povo. Em segundo lugar, para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande ideal, um grande objetivo, um grande sonho. Em terceiro lugar, para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande líder. Um grande líder, alguém que vai guiar, alguém que tem autoridade moral, autoridade espiritual, autoridade ética para comandar este povo. Alguém que vai em frente, você olha e diga: eu posso ir, com ele eu posso ir. Onde ele está dizendo para eu ir, eu posso ir, porque eu conheço, eu sei quem ele é. Há de se ter um grande líder. Tinha tantos no Egito, mas Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés para ser esse líder. Deus disse: vai lá no Egito, tire meu povo da escravidão. Vai lá no Egito e tire o meu povo de debaixo dos chicotes de Faraó. Deus chama Moisés, e Moisés, um homem de envergadura espiritual, moral, uma liderança viva, uma liderança eficaz. E o povo sabia que podia contar com ele. O povo sabia que podia ir onde ele apontasse. E aí entra o pastor. Como estamos vivendo o dia do pastor. A Bíblia diz, Deus diz: e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o meu coração, eu lhes darei pastores. Querido, hoje nós temos atravessadores de pastores por aí. Nós temos pastores lá com uma lista de 20 pastores que estão desempregados. Aí surge lá uma igreja: então eu vou botar fulano lá, eu vou botar ciclano lá, eu vou botar ciclano lá. E depois ainda oram dizendo que foi Deus que botou, foi Deus que colocou. Queridos, quem dá pastor é Deus, quem chama o líder é Deus. Quem chamou Moisés não foi Gabriel, foi Deus que o chamou. Foi Deus que o mandou para o Egito. Foi Deus que disse: vai lá tirar o meu povo. É Deus que dá pastor. Querido, eu admiro o pastor Zé Maria.
Te admiro, pastor. Quando eu saio daqui, eu vou conversando com a Isabel. A Isabel está aqui, é testemunha disso. Não é testemunha disso, do que eu falo, da sua persistência, da sua perseverança, do seu amor por esse povo, sabe, pela sua dedicação a este povo, sabe, pela forma como você faz, pelo seu entusiasmo. Às vezes são coisas pequenas. Eu fico olhando para você e fico falando, gente, mas o pastor está tão empolgado, é um negócio assim, extraordinário. É um negócio extraordinário, queridos, isso é maravilhoso. É maravilhoso, é um homem que é cheio de fé, cheio de alegria em fazer a obra de Deus, cheio de alegria em trabalhar para Deus. Eu fico olhando para isso, e isso me entusiasma, isso me motiva, isso me motiva. Há de se ter um grande líder. Uma grande nação precisa de um grande líder. Uma igreja eficaz precisa de um grande líder. Um líder que seja chamado por Deus, ungido pelo Espírito Santo e amado pelo povo. Um líder que ama ao Senhor. Que ame ao Senhor e que ame o seu povo. Que ame o seu povo. Querido, quando Deus disse a Moisés, Moisés, esse povo é um povo obstinado de coração, eu não quero mais esse povo, eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais olhar para esse povo que faz bezerro de ouro, povo que transgride, povo que está vendo o que eu estou fazendo, mas não vem, mas não responde, eu vou destruir esse povo. Moisés disse para Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso, me esquece. Se o Senhor fizer isso, me esquece. Se o Senhor destruir esse povo é o teu povo. Esse povo é o teu povo, esse povo é o teu exército. Que outro povo que é do Senhor, não tem outro. Esse é o teu povo. Então, se o Senhor destruir esse povo, me destrua também com ele. Risca o meu nome do livro que tens escrito, que eu não quero mais. Esse amor pelo povo, querido. O pastor precisa amar o seu povo. O pastor precisa amar a Deus primeiramente e ao seu povo. Quando Deus chama Pedro para ser líder da sua igreja, Deus não pergunta para Pedro, Pedro, que seminário você fez? Pedro, quantos livros você já estudou, já leu? Pedro, quem foi seu professor, quem foi seu mestre? Não. Deus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Era o que Deus queria saber, era o que Deus precisava. Pedro, você me ama? Então vá amar também o meu povo. Vá amar também as minhas ovelhas. Vá amar as minhas ovelhas. Há de se ter um grande líder. Um líder que conhece a Deus e tem autoridade para falar da parte dele. Um líder que quando diz, Deus está falando, você acredita que aquilo que você vai ouvir é verdadeiramente palavra de Deus. Um líder que quando sobe para falar, você presta atenção, porque sabe que vai ouvir o que Deus quer te falar. Não se vai a lugar nenhum sem a firme direção de um grande líder. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ser um grande povo. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande ideal, um grande sonho, um grande objetivo. Para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande líder. E para concluir, para se marchar em tempos difíceis, há de se ter um grande Deus. Amém? Há de se ter um grande Deus. Ser um grande povo faz muita diferença na caminhada. Ter um grande objetivo mantém o povo
mantém o foco, mantém a motivação para a caminhada. Ter um grande líder dá segurança para a caminhada. Mas só a presença poderosa, a presença bendita de um grande Deus pode nos levar para onde precisamos ir. Só a presença do grande Deus pode nos levar para onde precisamos ir. Eu gosto do hino de número... Quando a gente não sabe, a gente diz 600 e tanto, não é? Que diz assim, tem uma estrofe que ele diz: fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. É o grande líder que nos coloca lá. É o grande líder que nos coloca lá. É o grande Deus que nos coloca lá. É o grande Deus que nos faz chegar. É o grande Deus que nos faz chegar. Queridos, eu gosto de um texto, logo a partir daqui, quando Israel sai do Sinai, quando Deus diz para Israel, depois do bezerro de ouro, depois de quebrar as tábuas da lei, Deus diz para Moisés: Moisés, está na hora do povo ir. Está na hora do povo sair, mas eu não vou com este povo. Eu não vou, esse povo é um povo obstinado, é um povo de duro coração, então eu não vou com ele. Eu vou mandar meu anjo. Querido, se Deus disse para a gente hoje, eu vou botar meu anjo com você, a gente sai daqui pulando de alegria, a gente vira cambalhota ali no estacionamento, não é verdade? Mas quando você conhece a Deus, tu não quer anjo. Quando você experimenta Deus, você quer Ele. Você quer Ele, é Ele que você quer. Você quer olhar para o seu lado e ver, sabe quem? Deus. Deus. Você quer sentir arrepios, não porque o anjo está ali do seu lado, mas porque Deus está com você. Eu não vou mais com esse povo. Aí Moisés disse: Senhor, não faça isso com a gente. Não manda anjo, não. Não faça isso com a gente. Vamos, Senhor mesmo, Deus. Vamos, quem é que vai nos dar segurança? Como é que esse povo, os povos ao nosso redor, vai sentir que somos poderosos, se não for a tua presença conosco, Senhor? O que nos faz diferente de todos os outros povos da terra é a tua presença conosco. Não é a presença de anjo, de arcanjo, mas é a tua presença conosco que nos faz diferente de todos os outros povos da terra. Há de se ter um grande Deus. Querido, povo sai do Egito, dá uma volta para não encontrar os filisteus logo, dá uma volta grande e vai para o mar. O povo fica sem caminho. O povo fica sem caminho. O povo está numa encruzilhada. Está vivendo um tempo de extrema dificuldade. Na sua frente, um grande mar. Dos seus lados, grandes desertos. Olhava para trás, um grande exército furioso. Mas quando olhou para cima, lá estava o grande Deus. O grande Deus, dizendo, sabe o quê? Diga aos filhos de Israel que marche. Que Deus nos abençoe nesta manhã.